Fala pessoal, estamos aqui de volta então para falar agora do Novo Testamento em si, que é a parte que interessa mais para a gente. Eu preparei uma breve linha do tempo do apóstolo Paulo, da vida dele. Isso aqui é muito controverso, tá? Eu não vou entrar no mérito que isso aqui está muito preciso ou não. Já deixo claro que essas datas são apenas referências. Eu peguei aqui alguns livros de introdução ao Novo Testamento. Quanto às referências de literatura, eu vou colocar tudo no e-book. Vai ter um e-book para vocês. Pelo menos os primeiros que adquirirem o curso, eles vão estar ganhando um e-book. Eu acredito que posteriormente quem adquirir depois do lançamento, o e-book vai ser vendido separadamente. Mas mesmo quem adquirir depois, eu coloco aqui as referências é, no, no final aí dos slides eu coloco as referências para vocês pegarem bem a ideia. Mas para quem tem o e-book, melhor ainda, porque já fica ali tudo bem dividido, tá? E o que acontece? A gente tem aqui essa linha do tempo que é controversa, tá? Dependendo do autor que você pegue ali, um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra. Então não tem como bater o martelo em nada aqui, são apenas referências. Com o material que você tem aqui dos slides, né, você já está bem suprido, né? Eu vou indicar um livro ou outro, né? Eu já indiquei um aqui durante as aulas, que é o Entendes o que Lês. O Entendes o que Lês você já está bem servido, pessoal, de literatura, tá? Você já está bem aí para essa parte de interpretação, você já está muito bem. Eu recomendo a leitura, só lembrando que como é pentecostal, o curso aqui, ele é voltado para a Assembleia de Deus, até porque nossa ênfase aqui é a Assembleia de Deus. Então, eu sempre preciso deixar esse lado claro, tá bom? Que o Entendido do que Leis tem uns pontos ali que discordam um pouquinho, né? Principalmente quando a gente vai para Apocalipse. Mas tudo bem, tudo bem. Não vou entrar aí muito nesse mérito não, né? Só para deixar bem claro que o fato de um livro discordar de uma coisa ou outra da tua denominação não significa que tu não deve ler ele, né? Tem muita coisa legal ali, muita coisa maravilhosa. Então, a parte que tu não concorda ali da denominação, tá tudo bem. E se você for de outra confissão de fé também, tranquilo, tá? Tranquilo aí. É bem mais tranquilo ainda para você ter acesso ao livro. Então, eu recomendo a leitura, que ele é sensacional. Aqui a gente tem aqui mais ou menos a linha do tempo, né? Mais ou menos em 34, 35 tu tem a conversão de Paulo, né? Caminho de Damasco, aquele episódio que a gente já conhece. Com base em alguns relatos lá na carta aos Gálatas, a gente vê que Paulo passa um tempo em Damasco e na Arábia, né? Por volta de 35, 37. Depois do ministério dele em Tarso e na Cilícia, tá? Mas a parte que importa mesmo é a parte lá em Atos, Atos capítulo 13, que é a primeira viagem missionária. E aí eu vou até colocar uns mapinhas aqui para ajudar vocês entenderem, né? Porque é legal de ter essa noção geográfica para entender mais ou menos o que está acontecendo. Tem o Concílio de Jerusalém, logo na sequência, ali, 48 e 49, em Atos capítulo 15, que é por toda aquela confusão, né, de como é que vai ficar aquela guarda da parte cerimonial da lei, né, de outros aspectos da lei, e aí o Concílio de Jerusalém vai tentar resolver essa situação. A gente tem a segunda viagem missionária, que é logo na sequência aqui, e por fim a terceira viagem missionária. E aí tu cobre boa parte da narrativa de Atos. Por isso que eu não fiquei em Atos falando tanto do livro, porque tecnicamente a gente vai abordar um pouco agora aqui. Então meio que ajuda vocês a entender isso melhor. E aí a gente tem a prisão em Cesareia, do apóstolo Paulo, também é narrada em Atos, né? A viagem dele em Roma, sua prisão em Roma, e o finalzinho aqui que é meio que mais envolvido com a tradição da igreja, tá? O ministério dele no Oriente, a sua morte, possivelmente decapitado pelo imperador Nero. Só deixando claro, pessoal, quando eu falo tradição da igreja, é porque é aquilo que foi sendo passado ali pela tradição ao longo do tempo, né, na tradição cristã. A gente não tem como provar nada disso porque sempre tem que deixar claro que essas pessoas para a sociedade na época não eram tão importantes. Então tu não tem um registro assim de Paulo em outras fontes assim de maneira bem ampla. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Bom, vamos lá. A gente tem aqui o mapa do NT, de visão geral, uma visão geral aqui como é que é o Novo Testamento. O Novo Testamento ele mais ou menos vai pegar essa região aqui, né? O Antigo Testamento a gente tem muito mais voltado para essa região aqui. E lá na aula de Geografia Bíblica, que é uma aula bônus, olha só, temos bônus aqui nesse curso, exatamente. Na aula de Geografia Bíblica eu explico um pouquinho dessa região aqui para vocês, tá? Embora os evangelhos também se passam, muitos deles naquela região ali. Mas o Novo Testamento, principalmente Atos, ele vai sair dessa região, né? Ele vai para outros locais. Então você tem aqui a região da Galácia, por exemplo, né? Você tem aqui o Mar Mediterrâneo. Ele tem esse nome porque ele está entre terras, tá vendo? Ele está entre aqui os continentes. Por isso que o Mar Mediterrâneo tem esse nome de Mediterrâneo. Medi é meio, terrâneo é terras. Então, entre terras. Ele está exatamente, ele está cercado aqui, tá vendo? Então fica bem claro da gente conseguir visualizar essas coisas, tá? A gente tem algumas regiões que são de importância para pesquisa, para interpretação bíblica ao longo do tempo. Sei que o curso não é sobre isso, mas dando aí um pouquinho mais de informações para vocês, no século II, que é quando surge de fato o cristianismo,
Na sociologia da religião, você não entende o cristianismo ainda no século I. No século I a gente não tem cristianismo, assim. A gente tem o movimento de Jesus. O movimento de Jesus que todas as pessoas que estão seguindo o Evangelho de Jesus, mas ainda não está tão organizado assim. Aí no século II, que você tem uma organização melhor, tem uma série de coisas que são padronizadas, como a questão do batismo, da ceia, e outras questões também que caracterizam realmente ali como o cristianismo. Por isso que a sociologia da religião chama só a partir do século II de cristianismo, tá? Então o que acontece? A gente tem 3 escolas de interpretação nessa época. E aqui eu recomendo muito o livro do professor Justo Gonzalez, que trabalha elas muito bem. Você tem a escola no norte da África, que é em Cartago, que é essa daqui. Você tem a escola em Alexandria, que é essa daqui. E você tem a escola em Antioquia. Todas elas são muito importantes. E muito da forma como a gente lê a Bíblia hoje vem daqui, tá? Então, por exemplo, Alexandria, ela tem uma visão um pouco mais metafórica do... uma visão mais alegórica. Lembra que eu falava de alegoria, para tu não ficar alegorizando muitas parábolas? Que o pessoal aqui alegorizava demais, tá? Então você tem Orígenes, por exemplo, que é um dos representantes dessa escola, que ele acaba alegorizando muito o Novo Testamento, né? Cada coisinha ali tem um significado oculto, né? E aí tem que tomar um cuidado. O camarada desceu de Jerusalém até, até aquela outra cidade lá na história do bom samaritano. Aí ele fala que é a queda de Adão, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Mas aí, como eu falei, é uma visão mais simbólica, assim, de tudo que está acontecendo. Mas acaba também influenciando a gente em algumas formas que a gente consegue, que a gente interpreta a Bíblia. A escola de Cartago, ela bebe muito no direito romano. Então, por exemplo, nomes como Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, vai nascer justamente aqui, né? Por conta desse tipo de influência. E a escola de Antioquia, ela é muito importante. Na verdade, a comunidade de Antioquia ela é importantíssima para o desenvolvimento do cristianismo no Novo Testamento. Os cristãos, lá, conforme relato de Atos, eles são chamados de cristãos, aqui em Antioquia, não é em Jerusalém. Jerusalém tem aquele problema que eu falei para vocês, dos judeus da terra e dos judeus que são mais estrangeiros ali. Então, meio que você tem aquele aspecto de que o camarada ele se converteu ao cristianismo, como Pedro e João, só que ainda estão muito vinculados com o costume judaico ali. Então, meio que a igreja de Jerusalém, nesse momento aqui, não consegue crescer tanto. É claro que posteriormente ela vai desenvolver, né? Mas no começo aqui, o que desenvolve mesmo é Antioquia. As 3 viagens missionárias que a gente acabou de ver, né, tanto essa primeira, tanto a segunda quanto a terceira, elas vão partir de Antioquia, né? Sempre o quartel-general ali das viagens é Antioquia, que é uma viagem, que é uma igreja muito missionária. Ela vai ter essa preocupação grande aqui nesse momento. Tem algumas imagens aqui, se eu não me engano, que eu botei. Tem aqui a segunda viagem missionária. Tem a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a título de ilustração. Esses mapas vocês encontram em qualquer Bíblia aí. Às vezes não é nem de estudo, tu encontra esses mapas, tá? Então eles ajudam você a entender mais ou menos o que está acontecendo, tá? Então a gente tem essas comunidades aqui. Lembrando que Alexandria fica aqui no Egito, tá? A gente tem o rio Nilo aqui. O Egito, ele é essa potência aqui é por conta do Nilo, né? Por conta que você tem essa região, ele é quase que um milagre ali por conta dessa questão do Nilo. E a primeira praga, ela é atacada, a primeira praga que é atacada, né? Que Deus manda ali é você transformar a água do Nilo em sangue, né? Justamente porque o Nilo era visto quase como uma divindade, né? Era visto como uma divindade. Então vamos lá, pessoal. A gente tem aqui em Antioquia uma importância muito grande quando a gente fala de viagens missionárias. Ela vai ser citada muito e ela tem uma interpretação que tende mais para o lado literal. Então, muito da forma como a gente lê hoje de maneira literal, a gente entende Adão e Eva, pessoas que de fato existiram, todos os personagens ali do Novo Testamento existiram, e nós concordamos com isso, tá, pessoal? Não estou dizendo aqui que isso aqui é inventado, não. Isso aqui entendemos que essa é a leitura certa do texto bíblico. Porém, essa coisa nasce aqui, tá? Essa forma de leitura, ela bebe muito aqui na maneira como a Antioquia lê esses textos aí, tá? Óbvio que não é exatamente igual, né? Mas nós temos a raiz aqui. Tem outros frutos também que a Antioquia acaba dando pra gente, como a forma de governo das igrejas, pelo menos da Assembleia de Deus. Ela nasce aqui também, que é essa forma mais episcopal. Embora a Assembleia de Deus, ela meio que mescla um pouquinho das duas coisas, né? Mas a episcopal é aquela que você tem um poder mais centralizado, né? A figura do bispo, né? A figura do pastor. E a Assembleia de Deus tem essa pegada, né? Ela tem o pastor presidente, né? Que tem o poder centralizado nele. Ele vai descentralizando, né? Mas de qualquer forma ele está no topo da hierarquia, que é bem parecido com uma igreja no modelo episcopal. E nasce justamente nesse período aqui. O modelo tripartite, que é diácono, presbítero e bispo, né? São 3 pontas aqui e meio que vem de baixo para cima, ou seja, o diácono está no finalzinho da pirâmide, né? E o bispo está no topo.
Então, um modelo bem parecido com a Assembleia de Deus, né? Que basicamente ele é auxiliar de trabalho, você tem o diácono, você tem o presbítero, o evangelista e o pastor, tá? Então nasce aqui também. Então a Igreja de Antioquia ela tem uma importância histórica bem grande aí para a gente. E no contexto aqui do Novo Testamento, ela vai ter essa importância de mandar o pessoal para as viagens missionárias, tá? Então a primeira ela vai passar pela ilha de Chipre, vai passar por uma outra Antioquia, que é mais ou menos por aqui, que é a Antioquia da Psídia, tá? Aqui é a Antioquia da Síria, porque aqui é a região da Síria, e você tem a região da Psídia mais ou menos para cá. E aí tem duas Antioquias. Cuidado quando você está lendo a Bíblia, porque aí você pode acabar se confundindo com as Antioquias. Por favor, não se confunda, tá? E essa é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E quando ele vai nessas viagens, geralmente a abordagem dele é chegar ali na sinagoga, porque sinagoga você tem espalhado em vários lugares. Templo não, templo é só aqui em Jerusalém, até a destruição dele no ano 70. Mas a sinagoga você tem em vários locais, né? Até porque são locais de estudo do texto, né, do Antigo Testamento, e tu não precisa estar vinculado ao templo ali, né? Você pode estar numa região e fazer o estudo ali, sendo um judeu naquele local. Então o apóstolo Paulo aproveitava o sábado para ir lá nas sinagogas e debater com o pessoal, né? Apresentar Jesus e mostrar como Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Nem sempre ele faz isso, tá? Tem um caso do Areópago que é bem legal, que é um padrão de texto diferente ali, um padrão de abordagem que o apóstolo Paulo faz de maneira bem diferente na forma como ele apresenta o discurso. E é bem legal da gente examinar essas pregações, que a gente aprende muito com o apóstolo Paulo, tá? Então a gente tem aqui Antioquia, a gente tem algumas regiões conhecidas do Novo Testamento, como Éfeso, a gente tem a própria Roma, a gente tem a Espanha. Então tem vários locais aqui que basicamente a Sicília, né, que foi citada anteriormente, a gente tem a Grécia aqui e por aí vai. A gente tem vários locais, né, tem Creta, tem Chipre, então a gente tem vários locais aqui que são muito recorrentes aí na história do Novo Testamento. Então ele vai para um local, funda uma comunidade ali, não é construir uma igreja, tá, um templo, porque não tem templo cristão aqui no Novo Testamento, sempre bom deixar isso claro. Tem gente que acha que tem a igreja de Corinto, né? E tem a fachada de Corinto ali, né? Não é bem assim, tá, pessoal? Isso aí não faz muito sentido, não. Senão Paulo é precisar de uma comissão de obras nas viagens dele. Então meio que isso aí não é bem assim que a coisa funciona, tá? E aqui tem um exemplo claro aqui de viagem missionária, lembrando que parte de Antioquia, como eu falei para vocês, ele vai, ó, tem Antioquia aqui, Moisés. É o que eu falei, tem Antioquia da Psídia, né? Ou melhor, tem Antioquia aqui e tem Antioquia da Psídia, né? Que é essa outra aqui. Então, tem Antioquia da Psídia, né? E tem Antioquia aqui da Síria, que eu mencionei para vocês, tá? Tem essa pequena diferença. E aí, basicamente, ele parte daqui, né? E vai lá passando por todos esses locais aqui. Aqui nós temos a segunda viagem missionária. Destaque aqui para Atenas, que é o momento aqui do Areópago, que é bem legal. Tem a questão de Corinto, né? Tem os crentes de Bereia, que aí, hoje pelo menos não é tão comum o pessoal falar isso, mas no geral se fala dos crentes de Bereia, né? Que examinava e comparava ali com o texto. Então acaba virando um exemplo aí para a gente, tá? E a gente tem aqui também Filipos, né? Filipos é uma comunidade muito querida do apóstolo Paulo. A carta aos Filipenses vem para cá. Então ele vem para cá, ajuda nessas comunidades. Tem comunidade que ele acaba fundando, tem comunidade que o pessoal já estava lá, né? O pessoal já estava meio que já tinham crentes lá. Então ele vai auxiliar essas pessoas. E aí posteriormente ele vai mandando as cartas para ajudar, né? Para dar orientações e às vezes para dar uma cajadada também, né? Como o caso da Galácia, né? Que aí o pessoal da Galácia ele fica impressionado como é que eles tão rapidamente se afastaram do que ele ensinou, né? É meio engraçado. Engraçado para a gente, não para o pessoal da Galácia. Mas vamos lá. Então você consegue ver várias regiões aqui, como Éfeso, como Corinto, como Atenas, Bereia, Filipos, várias regiões aqui que são importantes aí para o contexto do Novo Testamento. Isso aqui é mais para dar uma visão panorâmica, não é uma visão aprofundada da geografia, tá? Isso aqui é bem humilde, tá? Uma análise bem humilde da geografia, mas eu acredito que pelo menos tu cria uma noção de espaço, uma noção aí do que está acontecendo, onde o apóstolo Paulo está. É legal que tu leia as aventuras dele lá no Novo Testamento, lendo com o mapa do lado, que o mapa do lado ele vai te ajudar muito a ter uma compreensão melhor aí dessas partes, tá?